João, por favor, me ajuda. Eles sempre estão meio que falando quando você mexer em eletrônicos, mas às vezes realmente eu não sei mesmo. Cada noite tem sido uma emoção muito grande para mim. Eu sinto que eu fico nervoso como se eu fosse apresentar as três apresentações de TCC. Né? E eu acho que esse nervosismo é um nervosismo ao mesmo tempo uma satisfação, né? Uma alegria e uma emoção, um orgulho pela força, né? Pelo caminho que eles trilharam na conclusão desses trabalhos. Né? E hoje nós teremos 3 apresentações. Vamos começar com a apresentação da Iris, depois a Clara e depois a Ana. Eu gostaria de pedir que todos desligassem os celulares, os que estão presentes, por favor. Gostaria de pedir que o pessoal em casa, boa noite pessoal em casa, eu acho que eu me dirigi a vocês, sejam muito bem-vindos também à apresentação do TCC. Oi, Goncinha. Eu gostaria de pedir que qualquer dúvida vocês colocassem no chat. Tem um aluno que vai estar olhando as perguntas e as dúvidas. Com relação a não estar ouvindo bem ou o vídeo está desfocado, coloque tudo no chat que nós vamos responder. Tá bom? É isso, então, uma ótima apresentação para vocês, meninos. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Posso começar? Há muito tempo atrás, há muitos milhares de anos, quando ainda sobre a terra nem raça tinha de humanos, por aqui já existiam muitas plantas sem enganos. Dentre elas, a cannabis, os fósseis assim já mostraram. E há milhares de anos, os homens já domesticaram essa planta para o seu uso. E de muitas formas a usaram, para ritos religiosos, também para recreação. Muito mais a utilizaram para a alimentação, para vestes, para velas, para levar em embarcação. Desde os tempos mais remotos até o tempo atual, a cannabis é usada para uso medicinal. Serve para muitas coisas. Controla a epilepsia, Alzheimer, mal de Parkinson, também fibromialgia. E para as doenças da mente, é de muito excelente. E assim como remédio, pelo mundo ela seguiu. Até o século passado, era livre no Brasil. Por ganância e preconceito, alguém foi e a proibiu. De repente, o que era bom para toda a humanidade, sem mais nada, foi associado a tudo quanto é maldade. E passaram a persegui-la, destruí-la, na verdade. E a planta que era santa, erva do diabo virou. Bendita em toda parte, maldita se transformou. E quem mais precisa dela, sem sua ajuda ficou. Mas no Brasil, em São Paulo, um padre por ser grandão, resolveram de chamá-lo pelo nome Padre Ticão. Quando não só no tamanho, na coragem, é sem igual. Diz que a planta é sagrada, que do diabo não tem nada. É do bem, é medicinal. Wilson Freire. Boa noite a todos. Meu nome é Iris e eu vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso sobre o uso da cannabis para uma abordagem terapêutica e medicinal. A cannabis é uma planta milenar que desde o início foi usada para uso terapêutico, medicinal e recreativo. Ela é oriunda da espécie Humulus lupus e evoluiu por cerca de 60 milhões de anos. Os fósseis que lembram a planta da cannabis datam 38 milhões de anos e foram encontrados no centro do Cazaquistão. O
primeiro registro datado do uso da cannabis pelo homem é do ano de 2727 a.C. na China, pelo imperador chinês Cheng-Nang, que usava ela para dores articulares. Na dinastia do Antigo Egito, a deusa Sexat, que é a padroeira das bibliotecas e deusa da sabedoria, matemática e arquitetura, trazia a folha de cannabis em cima da sua cabeça. Os egípcios também têm um dos primeiros registros do uso da cannabis para uso medicinal, que usavam para inflamação. Os assírios, aproximadamente 3.000 anos, já usavam a cannabis como antidepressivo. E nos rituais religiosos ela estava presente na forma de incenso. Os hindus têm um livro chamado Atharva Veda. E nele, esse livro, ele é considerado o presente do Deus Shiva para a humanidade. E nele continha a planta cannabis. E é nele também que a gente consegue perceber que os hindus já tinham conhecimento de algumas das suas propriedades medicinais. Para prisão de ventre, cólicas menstruais, malária, reumatismo e dor de ouvido. Na tradição Mahayana do budismo, eles acreditam que o Buda, antes de alcançar a iluminação, comia apenas uma semente de maconha por dia. Outras culturas que utilizavam a cannabis como sagrado foi o shintoísmo, o taoísmo e o rastafari. No shintoísmo, eles teciam o véu da noiva com as fibras da cannabis para espantar os maus. Na Europa, a cannabis chegou no ano de 430 a.C., pela Grécia e por Roma. A Grécia utilizava dessas propriedades medicinais e a Roma de suas fibras para construir cordas, sapatos, utensílios, roupas, etc. Em 70 d.C., Pedânio Discórides foi o primeiro autor da farmacologia médica e também já continha a planta cannabis. Em 1464, o médico Al-Badi, da Faculdade de Calcutá, descreve a primeira vez o uso da cannabis para tratamento de epilepsia refratária. Em 1764, foi a primeira proibição, por ordem de Napoleão Bonaparte. Napoleão invade o Egito e os seus soldados entram em contato com a cannabis. E quando eles entram em contato com ela, eles deixam de ser agressivos. Então ele vem com o argumento oposto. Ele fala que os seus soldados se tornam muito agressivos e animalescos e proíbe o uso da cannabis. O médico irlandês Dr. William O'Shaughnessy mostrou a eficiência do óleo da cannabis para o tratamento de epilepsia refratária em uma criança de apenas 43 dias. No Brasil, a primeira referência escrita foi em 1808, pelos escravos que aqui viviam. O uso dos escravos era para vários fins medicinais e principalmente para dores. Começou nas senzalas e depois foram por quilombos. Os quilombos originam as primeiras plantações do Brasil. Em 1830, o governador do Rio de Janeiro proíbe o pipa de pango, vulgo maconha, junto com o samba e com a capoeira. Em 1925, a Convenção de Genebra, um médico brasileiro chamado Pernambuco Filho, ele é comprado e leva a cannabis na convenção comparando o efeito da cannabis com o efeito destrutivo do ópio. Em 1933, no fim da lei seca, a cannabis passa a competir não só com o algodão, mas com o álcool também, visando os motivos da sua proibição. Sobre a proibição não tem nenhum embasamento científico e ela foi embasada no racismo e na xenofobia. Os argumentos que foram usados eram que mulheres brancas, ao fumar ou entrar em contato com essa planta, tinham mais vontade de tocar e ter relações com homens negros. Em 1930, estudo com soldados do Panamá, que foi pago pelos Estados Unidos, mostrou que esses soldados que usavam cannabis nas suas horas vagas, o efeito que ela causava era quase mínimo, e mesmo assim, eles ainda falaram para os Estados Unidos que, para não criar nenhuma criminalização com a droga, conselho que foi claramente ignorado,
sendo os Estados Unidos um dos precursores da criminalização. Sendo um precursor para a criminalização, eles fizeram muitas propagandas enganosas e cartazes dizendo que pessoas de qualquer idade poderiam se encontrar com essa planta perigosíssima chamada marihuana, que podiam levá-las à morte, insanidade, etc. Aqui são alguns cartazes que esses estão demonizando a cannabis e aqui glorificando o álcool e o tabaco, por exemplo. O discurso de Henry Ellinger, no Senado norte-americano foi: existem 100 mil fumantes de maconha no mundo, nos Estados Unidos, e a maioria são negros, hispânicos, filipinos e artistas. Sua música satânica, jazz e swing, resultam do uso de maconha. A maconha faz com que mulheres brancas busquem relações sexuais com negros, artistas e quaisquer outros. Finalizando com: a maconha faz os negros pensar que são tão bons quanto os homens brancos. Esse foi o argumento que deixou todo mundo apavorado e querendo gente proibir a maconha. Na Convenção de Substâncias Psicotrópicas, em 1971, a cannabis foi promovida pela ONU, né, a Convenção. A cannabis foi colocada na mesma categoria de potencial de abuso que a heroína. E aqui a gente percebe que isso é bem o oposto. A heroína está aqui, a cannabis está aqui. E é interessante também nesse gráfico, é um a mais do LSD, e está aqui no fim. O LSD também está revolucionando a medicina e a psiquiatria. Com a Convenção de 1971, junto com os Estados Unidos, foi eles que começaram aí a guerra às drogas. Essa guerra às drogas causou perseguição, muita perseguição para estudos científicos. Mas mesmo assim, houve alguns avanços científicos na época. Em 1962, foi a identificação da estrutura química do canabidiol. A partir disso, teve um pulo na história de 1940 a 1960 pela falta de estrutura de equipamentos de qualidade para se identificar mais essas estruturas. Em 1964, por Gaione e Mechulam, eles conseguiram isolar o delta-9-THC, de nome científico tetraidrocanabidiol, e logo após identificaram seu metabolismo. O mesmo processo foi feito com o CBD, com o canabidiol. A década de 70 foi a década dos canabinoides sintéticos, por exemplo, a nabilona, que é um análogo do delta-9-THC, e era usado para supressão de náuseas e vômitos no processo de quimioterapia. Em 1988, foi a descoberta do receptor CB1. Quando os cientistas descobriram esse receptor CB1, eles se perguntaram: será que tem alguma coisa que nosso próprio corpo produz que se ligue a esse receptor? E há 4 anos depois, eles identificaram a primeira substância endógena, chamada anandamida. Anandamida é um nome carinhoso, como a serotonina. O apelido dado por Rafael Mechulam, que é um dos grandes cientistas que estudou a cannabis no Brasil. Ananda quer dizer bem-estar, e amida é a função orgânica que tem na estrutura da anandamida. Em 1993, foi a descoberta do CB2, um receptor que tem maior quantidade nas nossas periferias. Em 1998, foi a descrição do sistema cognitivo, que eu vou explicar mais para frente. Agora eu vou começar a falar um pouco da política e legislação no Brasil. Muitas perguntam se a guerra às drogas está realmente diminuindo o consumo de psicotrópicos. E basta uma pesquisa rápida que a resposta é não está. Então, quais são os objetivos dessa guerra às drogas? E o que ela causa, o que ela gera e quais são os objetivos dela? Desde os primeiros registros da humanidade, os humanos tiveram contato e buscaram substâncias psicotrópicas e as drogas em geral. A gente sabe que proibi-los não ajuda de fato a sociedade, e sim só dá mais poder a um pequeno grupo que controla a mão de obra. O Brasil, em 1971, foi quando estourou a guerra às drogas, se estava em plena ditadura militar. E isso mostra a nossa agressividade ao lidar com esse tema de drogas.
Mas o que são drogas? Drogas são todas e quaisquer substâncias natural ou sintética que, ao introduzida no organismo, alteram suas funções. No caso das drogas psicotrópicas, elas alteram o sistema nervoso, comprometendo o seu comportamento e o seu humor. Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, social e mental, e não somente a ausência de doenças. Ou seja, a gente deveria disponibilizar remédios à base da cannabis na farmácia Vida do SUS, para que todos tivessem essa saúde de fato e não só ausência das doenças. Em 1900, a lei, agora eu vou falar da Lei 11.343 e o encarceramento em massa de jovens negros. O Brasil vive uma política chamada necropolítica, na hora de lidar com as drogas. A necropolítica é um termo dado por Mbembe, e é o uso do poder social e político para decidir quem vive e quem morre. E no Brasil, o proibicionismo está presente nessa lei 11.343 de 2006. E qual é a problemática dessa lei? Qual é a problemática? Ela não define quem é o usuário e quem é o traficante, e isso fica a cargo do juiz. No artigo 28 da Lei nº 11.343, está descrito que o juiz terá a sua decisão determinada se a droga estava destinada a consumo pessoal ou para o tráfico, a partir da natureza, da quantidade de substâncias, do local, das condições em que a ação de apreensão foi desenvolvida, das circunstâncias sociais pessoais, bem como a conduta de antecedentes da pessoa analisada. Ou seja, se um homem negro é abordado com uma quantidade mínima de maconha, ele vai ser levado para a delegacia e provavelmente vai ser enquadrado no artigo 33, como traficante de drogas. Se um homem branco ele é abordado com uma quantidade mínima de maconha, ele provavelmente vai ser levado para a delegacia e já sendo liberado logo em seguida como usuário, ou ele pode passar por um processo criminal, mas ele vai ter direito a advogado, a audiência de custódia e entre outras coisas. Essa falha na lei foi o que causou o aumento e o encarceramento, principalmente de jovens negros. Segundo o renomado advogado Cristiano Marona, houve mais de 160% do aumento de 2006 a 2016. E os presos por tráfico, que antes eram em torno de 15%, hoje são 28%. Isso mostra o papel que a aplicação disfuncional da lei de drogas tem nesse processo de superencarceramento. Agora eu vou falar da PL 399, de 2015. A PL ela vem para legalizar algo que já é praticado, só que de forma ilegal. Hoje nós contabilizamos 300 habeas corpus para pessoas com doenças grávidas. No Brasil, o principal locus de pacientes e a busca dos pacientes, onde eles conseguem um local que usa júris, é associações de pacientes, que garantem a vida, principalmente pelo esse preço super acessível de remédios que você está vendo aí. Esse é um dos 2 remédios que são garantidos no Brasil. E quem são esses pacientes? O mais comum são crianças com epilepsia refratária, crianças com autismo e crianças com doenças raras, entre muitos. Em depoimento que eu vi, a mãe contou que a filha dela tinha de 40 a 60 convulsões por dia, e por mais que ela conseguisse o remédio, não tem condição de pagar esse preço todo mês por um remédio, e ainda assim esse remédio não causa em todas as pessoas o efeito necessário para o bem-estar. Eu vou explicar isso melhor depois. Essa lei tem como resumo alterar o artigo 2 da Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006 para viabilizar a comercialização de medicamentos que contêm extratos, substratos ou parte da planta cannabis sativa em sua população. A PL 399 foi desenhada de forma muito rígida. Ela vai ter seguranças da semente até o lixo descartado, QR Code nas plantas e no local de produção vão ter muitas câmeras.
Eu vi assim o deputado Paulo, que ele desenhou essa PL, ele fala que ele não desenhou assim porque ele sabe que isso não é o melhor, mas ele desenhou assim porque era a única forma que ia passar no nosso Congresso. E é complicado, na verdade, toda essa segurança, porque não vai incluir todas as associações, que mesmo não tendo a segurança, ainda assim salvam muitas vidas. Os 3 patamares de controle que estão nessa PL, a primeira é a indústria farmacêutica, com maior controle, a segunda são as farmácias e a terceira são as associações de farmácias vivas do Sul. O interessante da PL é que ela vai abrir a possibilidade de estudantes universitários fazerem teste para cannabis sativa. E também é muito importante para a consolidação das pessoas de entender que a cannabis pode ser um meio de tratamento para muitas doenças. A proibição da maconha e dos psicodélicos clássicos representa a liberação geral, sem controle nem proteção à sociedade. Essas substâncias precisam ser legalizadas e regulamentadas para proteger grupos de risco e usuários. Jesus. Pega uma passando daqui. Agora eu vou falar um pouco do cultivo, porque eu não posso falar muito. A cannabis, ao longo da história, recebeu muitos nomes. Dentre tantos, cannabis, maconha, cânhamo, massa, ganja, marihuana, fumo de Angola, liamba, diamba, pito de panga, erva da boi, etc. A palavra maconha é um anagrama da palavra cânhamo, desenvolvida pelos escravos na América Latina. E talvez eu fale cannabis e cannabis aqui, porque eu estou acostumada com os dois são certos. Aqui está a classificação científica da cannabis, mas eu quero que vocês prestem atenção só na espécie e na subespécie, porque todas são cannabis sativas. Só que quando a gente fala cannabis sativa, geralmente é a subespécie, que é a cannabis sativa sativa. Eu vou falar um pouco dessas 3 aqui, que são as mais conhecidas. A cannabis sativa tem arbustos mais longos, maiores e finos. Gosta de sol, dias longos, costuma levar mais tempo para amadurecer e possui menor potencial de CBD e maior potencial de THC. A índica é o contrário, ela tem arbustos menores e mais robustos. Ela originou lá no Oriente, então ela está acostumada com climas montanhosos. Ela tem mais CBD e menos THC. E ela é moderada, mais conhecida como cânhamo. Ela é menor, mas tem bastante fibra e as fibras são usadas para o uso principal industrial. Eu vou falar um pouco do cultivo, mas a cannabis é uma planta de fotoperíodo. Geralmente, fotoperíodo ideal, você tem que complementar o sol com luz artificial, principalmente na linha do Equador, que o fotoperíodo é muito igual. Mas mesmo assim, a cannabis é uma planta de muita rusticidade e adaptação. É uma planta que você pode comprar tanto de lugares que nevam a lugares desérticos. A fase do cultivo é normal, assim, eu não falo muito. Eu vou pegar da parte da pré-floração, porque é na pré-floração que é possível o reconhecimento do sexo. A fase da floração é muito importante para o uso medicinal, porque é quando a planta começa a abrir uma indústria de canabinoides. A inflorescência, que está aqui, é quando as flores estão todas muito juntinhas, elas não são flores separadas. O órgão feminino da cannabis é os pistilos, são esses cabelinhos claros, está ali. E os tricomas, que são as glândulas secretoras que saem da inflorescência. E é onde acontece a produção dos fitocannabinoides. É muito importante salientar que mesmo os fitocannabinoides sendo remédios para nós, eles são estruturas de proteção para a planta. Então, se você for extrair esses fitocannabinoides, é melhor você esperar o momento certo, senão você vai acabar prejudicando a sua planta. A cannabis também tem muita diferença entre a macho e a fêmea. Tem diferença entre a macho e a fêmea. O macho dá flores pequenas, ele poliniza antes, porque assim que a cannabis ela abre, a fêmea abre a flor, ele já poliniza e logo após a polinização ele morre. E ele também não resina. E a fêmea, ela dá um fruto. E se ela não é polinizada, ela só continua crescendo muito.
É muito interessante da planta assim, da cannabis que ela tem um processo que chama reversão sexual, que ela dá sementes femininizadas, que é o quê? É quando a planta fêmea dá flores masculinas com pólen, só que ela não poliniza outras plantas, porque é como se ela não tivesse distribuído como dos homens. E essa reversão sexual é causada por fatores de estresse. Sobre a colheita, tem que colher quando os peixes estiverem avermelhados e os tricomas mais claros. É ideal que seja nas primeiras horas da manhã, porque a quantidade de terpenos é maior. E uma dica é colher na lua cheia, porque a água está mais concentrada no topo da planta. Após colheita, que é a secagem das inflorescências, você tem que manter no escuro, porque a planta não entende que ela foi arrancada da sua raiz e continua produzindo fotossíntese, fazendo a fotossíntese. Então você acaba perdendo um monte de princípios ativos da planta. E para descarboxilação é preciso calor, então geralmente ela fica armazenada num lugar fechado. E a descarboxilação ela é necessária quando o uso é para fins medicinais. No Brasil, ela costuma, no verão e primavera, ela cresce e germina, e no outono e inverno ela floresce. A cannabis é uma planta que ela pode ser usada de forma íntegra. A raiz é de uso medicinal, galhos e folhas para fibras de alimentos, flores para recreativo e medicinal, semente para alimentos e germinação, e também dá para fazer o broto, que é muito saudável para nós. Outra estrutura da planta são os terpenos. Os terpenos são compostos naturalmente produzidos pelas plantas através do seu metabolismo secundário, com atuação e distribuição específica nas plantas, sendo mais comum em algumas espécies do que em outras. Os terpenos ou terpenoides fazem interação entre os canabinoides e regulam a ação psicoativa. Ele tem muitas propriedades terapêuticas, entre algumas são bactericidas, anti-inflamatório e sedativo. E o que é uma propriedade terapêutica? Propriedade terapêutica é tudo aquilo que tem um poder que é usado para a cura de alguma coisa. E os terpenos são responsáveis pelo aroma e pelo sabor da planta. Eles aumentam a quantidade de norepinefrina, que é um hormônio antidepressivo, e dopamina e GABA. E nem a recaptação de serotonina e regulam a quantidade de canabinoides absorvidos a partir do fluxo do cérebro. Ou seja, ele que vai regular ali qual vai ser o efeito psicoativo que a planta vai ter em você. Também outra estrutura muito importante são os flavonoides, também presentes em frutas, verduras e cereais. Eles são responsáveis pelas características organolépticas, que é a cor e o sabor. Muitas dessas propriedades terapêuticas, ele tem muitas, mas algumas são anti-inflamatório, anti-hemorrágico, ajuda no combate de radicais livres, previne contra o câncer, desintoxica o organismo e é um antialérgico 30 vezes mais eficaz que a aspirina sem seus efeitos colaterais. Agora eu vou falar um pouco da diferença de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos, porque quando o assunto é cannabis você usa muito dos dois. Ambos provêm de matéria-prima vegetal. Os medicamentos fitoterápicos eles precisam de teste clínico que comprovem sua eficácia, enquanto os produtos tradicionais fitoterápicos ele precisa ter 30 a mais anos que comprovem assim que não dê nenhuma reação adversa, mas eles são de uso caseiro, enquanto o medicamento fitoterápico tem que ter prescrição médica, e é muito necessário porque pode acabar de se tomar de forma indevida, causar danos e também tem interação medicamentosa. Segundo o Ministério da Saúde, em um evento sobre fitoterápicos, inserir plantas medicinais, fitofármacos e serviços relacionados à fitoterapia no SUS com segurança, eficácia e qualidade, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. E ele ainda fala da importância de trazer, dos órgãos competentes, começarem a reconhecer mais essas plantas de uso medicinal e milenar. Agora eu vou falar um pouco das formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas são todas
Podem ser por cápsula, comprimido, chá, tintura, solução, homeopatia, in natura, nebulizado, unguento, cataplasma, inalado, fumado, sublingual, supositório, óvulo, vaginal, intranasal, creme de alfumada ou PET, adesivo. Ela também pode ser por comida, muito bom pra gente, e o suco, que é sem a descarboxilação, que por mais que ele não tenha o efeito terapêutico, sem a descarboxilação, ele é ótimo para acordar nosso sistema endocannabinoide. As vias de administração podem ser todas, como inalada, oral, adesivo, tópico, etc. É bom salientar que o uso fumado, ele pode causar o câncer no pulmão, não pela erva em si, mas pela fumaça que você libera. A forma inalada, ela é usada para dores crônicas e enjoos, porque ela é de resposta rápida. Ela tem início de 15 a 30 minutos e fim depois de 2 a 4 horas com alta concentração no sangue. Países da Europa já disponibilizam vaporizador de cannabis para pacientes com dores crônicas, principalmente. A via oral, o início demora, é de 1 a 2 horas o pico e dura de 2 a 4 horas, com efeitos residuais até 24 horas. A injeção oral ela é apropriada para o nosso organismo por ter maior biodisponibilidade. É interessante você entender que as injeções, mesmo se você tomar por conta própria, elas podem causar interação medicamentosa. E é complicado isso no Brasil, porque são os poucos os médicos que vão ter ali a abertura para te dar a dose certa, mas é ideal que você peça ajuda profissional para entender qual é a sua dose ideal. E dose ideal é a dose que causa o efeito terapêutico, mas sem os efeitos colaterais. E agora, os efeitos colaterais. Podem ter olhos com vermelhidão, diminuição da pressão intraocular, a boca seca, pele, sensação de frio e calor, coração, aumento da frequência cardíaca, pode dar ataque cardíaco e relaxamento dos músculos, entre muitos outros. É bom você evitar o contato com a planta se você for alérgico a canabinoides ou plantas da família do Humulus lupus. Outros grupos de risco são tendência, psicose, tratamento bipolar, síndrome do pânico, ansiedade, fobias, paranoia, alteração hepática ou renal, esquizofrenia e, por último, adolescentes, síndrome motivacional. Todos que tiverem predisposição genética ou condições psíquicas, mesmo que o fator genético não esteja desenvolvido, devem tomar cuidado. Agora eu vou falar um pouquinho da síndrome motivacional. A síndrome motivacional é o efeito no sistema nervoso central, mas os efeitos sociocomportamentais derivam sinais e sintomas que caracterizam a síndrome motivacional. O uso precoce da cannabis aumenta o risco de dependência, afetando a memória, estudos e, consequentemente, o desempenho escolar e universitário. Aqui são algumas classificações que alguns autores que estudaram deram e são todas meio parecidas. Eu vou ler duas para vocês. Apatia e capacidade reduzida para concentração, para adoção de rotinas ou para a aquisição de novos conhecimentos. E apatia, prejuízo do desempenho escolar e em funções executivas em geral. O uso precoce, ele diminui o valor de recompensa de muitos estímulos positivos. Começa geralmente com o adolescente atraído pelo seu potencial de prazer e reconhecimento, também social. Depois de repetir o consumo algumas vezes, ele começa com a falta de interesse, principalmente nos estudos, e com alguns leves sintomas depressivos. Em terceiro lugar, ele aumenta o consumo como uma fonte de felicidade. Ele, às vezes, é até a sua única fonte de felicidade. Isso pode gerar o abandono escolar, dificuldades na transição para a fase adulta. O autor Haley, de 2014, ele diz: há um aumento do contato com indivíduos que também são consumidores, que tendem a rejeitar a escola e um desejo aumentado nesses adolescentes de fazer uma transição prematura para a fase adulta ao abandonar a escola. Eu vou falar um pouco do uso em gestantes, que muitos autores eles consideram contraindicação a gestantes, pelo risco na formação e bom desenvolvimento
e o bom desenvolvimento do feto e do bebê. Porém, mesmo com todos os cuidados serem muito necessários, não há muitos estudos que comprovem isso. Na verdade, o contrário. Tem um estudo na Jamaica por Melanie Dreher, do Instituto American Academy of Obstetrics, em 1994, fez o teste com 24 recém-nascidos expostos a cannabis e 20 crianças não expostas. E o resultado foi: não deu uma malformação e baixo peso, como desesperados. Os bebês eram mais saudáveis, se interessavam mais pelas coisas, socializavam mais com os olhos. E esse estudo durou por 5 anos, e nesses 5 anos o andamento foi certinho, até que essa instituição cancelou no meio, porque ela percebeu que não ia dar o efeito que ela queria. Tem indícios também de gestantes que usavam semente de cannabis para produzir mais leite. E é isso. É um ponto muito delicado, porque o cuidado nessa fase é muito maior, mas os estudos têm que ser muito maiores também para a gente entender como que a gente lida com esse momento. Agora eu vou falar um pouco do nosso lindíssimo sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide tem os seus receptores próprios, que é o CB1 e o CB2. O CB1 modula a atividade de neurotransmissores e pode influenciar diversas funções. Ele está presente no sistema nervoso central e tecidos periféricos. Aqui tem alguns lugares criativos. O CB2 está presente no sistema imunológico e ativa a redução e liberação de ocitocina, pró-inflamatório, controla a ativação de migração de células imunes. Existem outros muitos receptores, só que ia ficar muito cansativo se eu trouxesse todos aqui. Então eu trouxe só os 2. Há também os neuromoduladores ou endocannabinoides, que é a anandamida e o 2-AG, não são os nomes científicos, mas são os mais comuns. E muitas enzimas que também fazem parte desse sistema, que eu também não trouxe, para ficar muito cansativo. Aqui é uma imagem que mostra a densidade de receptores CB1 e CB2 no cérebro humano. Destaca-se a falta de receptores canabinoides no tronco encefálico. Isso é bom, porque a região do tronco encefálico é a que dá as respostas básicas de sobrevivência, como respiração e controle arterial. Então, o uso terapêutico da cannabis não compromete os problemas das funções vitais do ser humano. Falando agora um pouco mais especificamente dos canabinoides, há 3 tipos de canabinoides: os sintéticos, os endocannabinoides e os fitocannabinoides. Os sintéticos é como a anabilona, que eu comentei, que é produzido em laboratórios. Os endocannabinoides são os ligantes endógenos naturais, como a anandamida e o 2-AG. Algumas funções que esses endocannabinoides trabalham são apetite, sono, humor, função cognitiva, bem-estar, analgesia, ritmo cardíaco, pressão arterial, etc. Eu queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem vocês numa situação de muita fome, querendo comer muito. Daí chega na sua frente aquela comida que vocês mais gostam. Sabe essa sensação de bem-estar que dá até água na boca? É causada pelos endocannabinoides. Também os fitocannabinoides produzidos pela planta são diversos, mas eu vou falar mais aqui do THC e do CBD. O THC ele é um anti-inflamatório, bactericida, analgésico, imunorreguladores, regeneração cerebral e é um corticoide 2 vezes mais potente que a hidrocortisona, sem seus efeitos colaterais. Aumenta a proliferação de neurônios no hipocampo e memória. Isso é muito interessante porque a maioria das drogas elas comprometem a memória e os neurônios, e a cannabis não, ela promove a neurogênese, que é mais conexões neurais. O CBD, que é um agente balanceador de serotonina que atua como antidepressivo e tem impacto positivo na redução de ansiedade, do vício, do apetite, do sono, percepção da dor, náuseas e vômitos. O CBD ele é o queridinho dos cientistas e o THC, pelo seu potencial psicotrópico, ele é muito demonizado também, só que ele tem muitas propriedades terapêuticas. Ainda assim. É importante dizer que o CBD e o THC, eles têm que andar juntos, porque só um ou só outro, os efeitos colaterais são muito maiores.
Por exemplo, eu e o Renato, a gente leu um texto do uso de THC em ratos, e vocês podem imaginar as críticas que vieram junto com esse texto e as conclusões científicas que foram trazidas, mas só o THC em si, ele causa todos esses efeitos colaterais, mas junto com o CBD, que quebra alguns desses efeitos, ele trabalha muito bem como uso terapêutico. A rede de canabinoides é enorme. A cannabis possui 1.500 compostos, 177 canabinoides agrupados em 11 famílias e 1.500 quimiotipos, quimiovários. Aqui é uma imagem de algumas das várias coisas que ele pode ajudar no corpo e algumas na mente. O efeito comitiva, ele é como se você pegasse desses vários canabinoides, canabinoide Y, canabinoide X, juntasse, eles vão ser bons para uma doença tal. Se você pegar o canabinoide X e o canabinoide A, já vai dar um outro efeito para uma outra doença e por aí vai. Eu gosto de uma analogia que um cientista faz, que o efeito comitiva é como uma mesa de DJ. Você vai juntando vários tipos de botões e vai saindo várias coisas novas. E é isso. Obrigada. Linda! Eu queria muitos agradecimentos. Eu queria agradecer imensamente o Renato. O Renato por todo o apoio, por todas as conversas extras. Que eu não sei nem como agradecer, que foi um acompanhamento muito de perto e muito bom. A minha família, ao Rafa, meu namorado, aos meus amigos, ao Gonçalo e todos que me ajudaram de alguma forma, além do meu TCC, e todos que estão presentes aqui hoje no online. Agora podem abrir para perguntas. Linda! Linda! Parabéns! Foi muito bom, certo? Eu fiquei várias dúvidas, mas eu queria fazer uma pergunta primeiro. Você mencionou que pode ter, que cannabis pode ter problemas com a ansiedade e benefícios. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Como é? Você falou, eu tenho a impressão que não, você falou em algum momento que cannabis pode ter problemas com a ansiedade, pode gerar mais problemas, mas também pode gerar benefícios. Tudo relacionado à sua dose ideal. Então, essa questão do remédio que eu falei no começo, que ele não ajuda para todo mundo. Porque você tem o seu sistema endocannabinoide e ele vai atuar diferente do sistema endocannabinoide da Aruara. Na Europa, eles já estão fazendo testes e entendendo o sistema endocannabinoide de cada um para dar essa dose ideal. Mas aqui a gente nem legalizou ainda. Mas é isso, é quantidade e tudo mais. Tá bem? Eu sei que, primeiramente, parabéns, né? Eu sei que você sempre citou que tem vontade de trabalhar com questões mais terapêuticas, profissionalmente, e você pensa em levar esses estudos mais para frente, pensar mesmo em... Sim, e foi muito interessante, na verdade, porque a escolha do TCC veio muito do nada, assim, veio na minha cabeça, brotou. Mas, estudando, eu percebi que é muito mais do que eu queria do que eu sabia antes, entendeu? Do que eu imaginava antes. Então, sim, eu pincelei aqui o meu TCC, mas eu quero estudar muito, muito mais coisa. Tenho vontade. Foi genial, você professor, eu adorei.
Mas você sente que, começando por essa abordagem mais científica, com um foco terapêutico, isso pode ajudar a mudar a imagem da cannabis como um todo e, enfim, legalizar ela até de forma recreativa, normalizando ela na sociedade, livrando ela de todos os preconceitos? Ou essa linguagem científica ela corre o perigo de afastar a cannabis da galera também, por ser uma coisa muito diferenciada, muito científica, então vai gerar um afastamento. Eu acho que para as pessoas que estão abertas a entender esse modo científico vai ajudar muito, porque você não tem mais argumento, né? Meu, tá ali, já foi testado. É legal, é bom, entendeu? Eu não falei muito, mas o uso recreativo em pessoas adultas, uso responsável, né? Que é diferente do que, infelizmente, muitas pessoas têm isso. Ele não causa dependência do jeito que as pessoas falam que causa. Então, eu acho que veio essa demonização muito grande, que as pessoas também trazem, muito arraigadas. Eu acho que é sim a base do científico que a gente vai mudar muita coisa. Porque se for só no achismo de eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho não sei o quê, eu acho que só vai ficar um monte de ponto de vista e a gente não vai mudar nada. Mas quando a gente vier com essa questão científica de foi comprovado, é assim, e enfim, não sei, coloca a sua ideia em outro lugar, eu acho que daí a gente vai evoluir, entendeu? E vai começar a inverter muitas coisas, não só da cannabis, muitas outras drogas. Eu tenho mais uma pergunta. Você trouxe no final que a cannabis ela não gera perda de memória e sim o contrário, né? Ela realça a sua memória. Então, uma coisa muito diferente, assim, porque eu sempre escutei que pessoas que usassem a cannabis ou coisas assim, ficassem meio raidonas, assim. Sabe? E como assim? Ela age como? Assim, a cannabis é uma planta que ela é ideal para pessoas mais velhas. Justamente por isso. Você vai perdendo essas conexões, essas sinapses. E ela vai ajudar muito. Alzheimer, por exemplo, ela ajuda nessas sinapses. Mas o que ela retarda é o uso precoce. Porque eu acho que muita gente já escutou aqui que a cannabis mata neurônio, não sei o quê. E tipo, ela faz o seu oposto, só que o cérebro de uma pessoa jovem, ela está muito em movimento já, para formação de tudo. E você movimentar mais, você acaba retardando, mas por lugares que ela pega no cérebro, entendeu? Tipo, eu não sei explicar qual parte certa e para onde que isso vai, mas acaba retardando no uso precoce mesmo. No uso adulto e tudo mais, já é diferente. Eu queria fazer uma pergunta para você, no sentido assim, eu acho que a gente vive um momento hoje no mundo de muita medicalização. Medicalização de distúrbios, de dificuldades, de desafios que antigamente, sem fazer um julgamento de ser bom ou ruim, antigamente era tratado de novas formas. Você acha, por exemplo, que esse tipo de medicamento, onde a gente tem uma dose, como qualquer outra droga, né, uma dose terapêutica, comprovada eficácia e tudo mais, e ao mesmo tempo pode ser usado como uso recreativo, e dessa forma, se colocado em escala, né, de tempo, de quantidade, pode causar alguns distúrbios, ou destacar distúrbios já previamente existentes, eu acho que especialmente a psicose, no caso da maconha, né, que é o mais reconhecido como distúrbio de efeito colateral com altas doses. Como que você acha que seria uma coisa interessante para uso terapêutico e ao mesmo tempo recreativo, mas evitando esses efeitos? De que forma nessa política de legalização você viu essas propostas que tomassem esse cuidado, mas sem ter o aumento desse risco da medicalização de questões por uso recreativo e questões mais sociais? Tá. Isso é um pouco complicado, na verdade, porque, por exemplo, você inalar é um uso terapêutico, você até fumar, mas adulto é um uso terapêutico, e não causa dependência que as pessoas acham que causa.
Mas eu acho que deveria ser isso, você poder chegar na sua casa e fazer um chá, como você faz com muitas outras plantas. Você poder ter esse contato, que é recreativo, mas é terapêutico. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente chegar nesse ideal, que para mim é ideal, entendeu? Tem muitos lugares na Europa, os Estados Unidos estão aproveitando muito financeiramente, eles fizeram um projeto legal assim, para a retomada recreativa da cannabis, mas eles estão faturando muito com isso. Eles proibiram, agora estão nessa. E está sendo bem legal, assim, das pessoas estudarem mais, terem mais consciência e ter esse uso terapêutico de forma que a gente vê como recreativo. Não sei se deu para responder. Existe alguma coisa da Holanda, alguma coisa de países Sim. onde o uso é mais liberado? Estudei mais ou menos, eu só vi um pouco. A Holanda fez um sistema PES para a retomada da cannabis. Os Estados Unidos é o melhor caminho, assim, é o melhor projeto de retorno, por mais que eles tenham essa política toda. Mas eu não adentrei muito, eu só sei que não deu certo, porque ainda assim tem muito interesse por cima. Então, quando você legaliza, mas você não dá liberdade para aquela pessoa adulta fazer o que ela realmente precisa, quer, sem atingir a liberdade do outro, né? Porque você está na sua casa, você não vai atingir a liberdade do outro, né? Fica complicado do mesmo jeito. Não sei, mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Você acha que claro, o uso medicinal ele deveria ser, eu acho, né, controlado, mas você acha que o uso recreativo também deveria ser controlado? Vamos supor num mundo hipotético que foi liberado, só tem que ser discutido os termos ainda. Eu acho que, na verdade, toda substância principalmente psicotrópica, que altera o sistema nervoso, tem que sim ser regulamentada e bem regulamentada, que nem o álcool, por exemplo, a gente sabe a quantidade de mortes que tem por ano por causa do álcool, porque as pessoas, o consumo adulto, por exemplo, se você teve um divórcio, você vai beber, isso não é um consumo adulto responsável, sabe? Então tem que sim regulamentar muito mais, eu não sei como fazer isso, mas tem que ser legalizado e é a frase que eu li no meio e regulamentado, porque infelizmente a gente não consegue lidar com isso. Mais alguém? Como você acha que está acontecendo o processo de legalização aqui no Brasil? E como você acha que seria o melhor jeito para ser lidado isso aqui no Brasil? Então, está muito lento, porque a gente olha para a nossa história e tudo foi assim, né? Muito lento, muito preconceito, que as pessoas nem sabem de onde elas tiram, muito influência dos Estados Unidos. Então, talvez com a liberação dos Estados Unidos a gente tenha um avanço aqui também, mas que nem a PL, super rígida, super, porque responde umas plantas, gente. E eu acho que ainda tem muito que a mentalidade das pessoas mesmo que vão aceitar a lei, sabe? Porque são eles os interessados financeiramente por isso. E como seria isso, eu acho que eu não sei. Tipo, como regulamentar certinho assim, porque o álcool, por exemplo, é regulamentado, mas não funciona direito. Tá? Sim, mas no sentido de como você acha que deveria ser o formato, né? Porque tem legalizado no Uruguai, por exemplo, na Holanda, nos Estados Unidos, qual você acha que deveria ser o formato mais adequado? Olha, o formato que os Estados Unidos está criando, de você, todo o dinheiro que é usado para a compra da cannabis, ela é revertida para projetos sociais. E está sendo muito legal lá. É um projeto que eles estão faturando, mas está sendo muito legal. E o Brasil, o que ele mais precisa é desses projetos sociais. Então, eu acho que seria uma política bem interessante. O que você falaria sobre a falta de regulamentação gera a possibilidade de colocar o que quiserem na maconha, né, para uso recreacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse risco e também,
Não, é porque realmente isso foi um pretexto usado pelos Estados Unidos, naqueles cartazes que eu mostrei, e isso foi uma política deles para a proibição. Mas não tem base científica nenhuma a cannabis ter a abertura assim, para outras drogas. E sobre o que você perguntou antes... Assim, se eles colocam algo a mais, em vez de Sim. eles podem colocar alguma coisa a mais para que a pessoa seja na lista. Eu acho aquela frase do Siddhartha Ribeiro que eu li é bem interessante, da regulamentação para a proteção dos usuários também. Porque muitas drogas que você compra por aí que você não sabe de onde veio, pode ter tanta coisa dentro, ela pode estar estragada, ela pode estar não sei o que, você pode estar fumando um negócio que é tudo menos que maconha. Né? Então, acaba assim, causando muitas situações com usuários que ficam intoxicados, com intoxicações mentais e tudo mais.